hoje, então, o tema da live que vocês escolheram é: tenho muita falta de tempo pra cuidar da minha saúde. Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais escuto das pessoas, tanto daquelas que têm o desejo de começar um processo de mudança, quanto aquelas que às vezes estão ali no meio do caminho pensando se querem ou não mudar, né? A falta de tempo, muitas vezes, ela é uma desculpa que a gente usa para muitas coisas, seja para melhorar o nosso desenvolvimento da saúde, o desenvolvimento intelectual, o relacionamento com as pessoas. Então, a falta de tempo, gente, o tempo, ele é algo extremamente precioso e ele muitas vezes é a solução para grande maioria dos nossos problemas, né? Então, como a gente combinou, os temas das lives, vocês que estão escolhendo nas caixinhas de perguntas ali nas enquetes que eu tenho feito às segundas-feiras, tá? Eu acho que eu tô bem feliz com isso, porque vocês estão conseguindo escolher os temas que vão ser mais interessantes e vão ser mais úteis pra vocês, né? Afinal, as lives são feitas pra vocês, pra que vocês aproveitem bastante, me mandem as dúvidas, me mandem as perguntas, pra que eu possa ir respondendo e fazer com que isso fique mais produtivo, né? Afinal, vocês estão aí, eu estou aqui, todo mundo ali dispondo do tempo, né? Do nosso grande tempo precioso para estarmos aqui e sairmos aí com algum aprendizado, né? Não só de mim para entrega para vocês, mas também com os comentários de vocês, com as perguntas, com as dúvidas, com o compartilhamento de histórias que muitas vezes vocês fazem aqui nos comentários, tá bom? Gente, ó, eu vou pedir pra vocês, então, pegar aqui, ó, o aviãozinho e encaminhar essa live pra galera, tá bom? Eu sei que é sexta-feira, ninguém tá muito preocupado com as coisas, mas hoje eu vou dar um conteúdo muito aprofundado sobre essa questão de gestão de tempo, que vocês vão poder utilizar não só pra saúde, mas pra todas as áreas da vida, tá bom? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu precisava dizer pra vocês é que, assim, qual é o segredo das pessoas que fazem 1 milhão de coisas, que eu acho que todo mundo conhece uma pessoa assim, né? Uma pessoa que faz 1 milhão de coisas e faz várias coisas bem, e você olha e você fala assim, caraca, meu, como que essa pessoa consegue fazer tudo isso, né? E porque muitas vezes a gente pensa, poxa, eu tenho 24 horas no meu dia, essa pessoa também tem 24 horas, por que que ela consegue e eu não consigo, né, ser desse jeito? Escreve aqui nos comentários pra mim se vocês conhecem aí alguém que tem esse perfil. Acho que todo mundo conhece, né? Hoje em dia, gente, apesar da gente ter inúmeras coisas que têm muito valor, então hoje se fala muito em criptomoedas, em petróleo, em o preço da gasolina, enfim, várias coisas que a gente sabe que tem um alto valor agregado na nossa vida, mas a gente esquece que o nosso maior bem, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo. Por quê? Desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, é como se a gente estivesse numa contagem regressiva. Porque o tempo, ele não volta mais, o tempo você não compra, o tempo, ele não volta, né? Todo o tempo que a gente gasta, ele é literalmente gasto. Não tem como você voltar atrás. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é aonde eu vou gastar o meu tempo. Muitas vezes a gente se preocupa aonde a gente gasta o nosso dinheiro, né? O dinheiro tá lá guardadinho, você trabalhou suado pra ganhar o dinheiro e aí você vai falar assim, bom, o que eu vou comprar com esse dinheiro? Vou comprar uma coisa supérflua? Vou fazer uma viagem, vou comprar um carro, vou fazer algo importante. Porque o dinheiro a gente entende que é algo valioso, mas se a gente pensar que o tempo é algo que não se compra e não se volta atrás, é algo que a gente tem de mais valioso na nossa vida. Então eu pergunto pra vocês, onde vocês estão gastando o tempo de vocês, tá? E aí a maioria das pessoas que chega pra mim e fala, que eu pergunto, vamos fazer uma atividade física, né? Vamos se alimentar um pouco melhor, vamos melhorar os nossos relacionamentos familiares, vamos tentar ter uma noite de sono melhor, né, mais agradável, mais separadora. A grande maioria das pessoas diz, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa pra fazer, eu não consigo me organizar pra isso. Mas essa mesma pessoa muitas vezes se pega sentada no sofá por 1 hora ali mexendo no WhatsApp, vendo Instagram, vendo coisas inúteis que não vão estar agregando nada pra ela. E aí chega no final do dia, ela chega com aquela sensação de que ela não fez nada, de que o dia passou
e que as coisas mais importantes não foram realizadas, tá? Então hoje eu vou falar alguns passos aí de algumas estratégias que eu aprendi e que eu aplico na minha vida para que eu consiga aí atingir uma produtividade um pouco melhor e que essa produtividade consiga se refletir aí na minha saúde, para que eu tenha mais tempo para cuidar de mim, para que eu tenha mais tempo para cuidar do meu corpo, da minha organização mental e ter aí uma vida mais equilibrada, né? Porque a gente acaba agregando muita coisa no nosso dia e a gente acaba esquecendo que todas as tarefas do dia, elas dependem da gente estar com boa saúde, a gente estar com o corpo em ordem, porque sem o corpo em ordem, sem saúde, a gente não consegue fazer nada, tá bom? Então, nesse contexto aí, né, que eu comecei falando sobre a questão do tempo, a primeira coisa que eu queria que vocês vissem então, essa questão que o tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Então, vocês pensem sobre isso, onde vocês estão gastando o tempo de vocês, tá? A segunda coisa, que eu já falei muitas vezes por aqui, é em relação aos nossos papéis sociais. Né? O que são os papéis sociais? Os papéis sociais são os papéis que a gente ocupa, né, na sociedade, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, eu, por exemplo, eu sou Juliana, eu sou médica, eu sou esposa, eu sou tutora de cachorro, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou cunhada, eu sou vizinha. Então, a gente tem inúmeros papéis sociais. E dentro desses papéis sociais, a gente tem muitas tarefas. E aí, nessas tarefas que a gente tem dentro de todos esses papéis sociais, é que muitas vezes a gente se sente muito sufocada, né? Porque, poxa, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar do cachorro, tenho que cuidar dos filhos. E aí não sobra tempo pra gente cuidar da gente, pra gente praticar atividade física, pra gente fazer uma alimentação mais saudável, pra gente se conectar, fazer uma meditação, se conectar com a nossa espiritualidade, com a nossa essência, né? Ou muitas vezes a gente faz tanta coisa, quando vai ver no relógio já é tarde da noite, não conseguiu ir dormir cedo, né? Pra ter um sono mais reparador, pra acordar no outro dia. Então, uma das coisas legais que a gente pode fazer dentro desses papéis sociais que eu ocupo, quais são os pontos de conexão entre eles? Então, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Deixa eu virar aqui a minha cola do meu script pra eu não sair aqui do eixo, né? Então, a primeira coisa, quais deles você consegue juntar? Então, vamos supor que você precise, por exemplo, começar a fazer atividade física, tá? E, ao mesmo tempo, você se cobra que você precisa ter mais tempo com seus filhos, com o seu marido, ou que você precisa estudar alguma coisa, tá? Então, como que a gente pode conectar isso? Então, naquela 1 hora do dia que você separou para fazer atividade física, por exemplo, por que não ir a família toda, né, para praticar essa atividade física? Para fazer uma caminhada na rua, ou se você tiver algum parque, alguma praça perto de casa, né? Dá pra ir criança, dá pra ir os adultos. Então vamos lá, fazer uma caminhadinha de meia hora, brincar de pega-pega com as crianças, né? Conversar mais com a esposa, brincar de pique-esconde, coisas do tipo. Por quê? Eu sempre reforço aqui, gente, que atividade física não é só você ir pra academia e ficar 1 hora, né, lá malhando. Também. Mas estar afastado do sedentarismo e a gente tá em movimento o tempo todo. Então, por que não juntar a necessidade de ter uma conexão maior com a família com fazer atividade física e juntar tudo isso, né? E juntar e você conseguir realmente sair um pouco aí do sofá. Uma outra coisa interessante vamos supor, se você precisa estudar alguma coisa, né? Então, por que não você pegar audiolivros, pegar podcast e ir pra esteira pra ver aquilo ali, né? Eu vejo muitas pessoas vendo às vezes série, filme na esteira, na academia. É interessante, é legal, né? Faz você passar o tempo. Mas por que não, se você precisa estudar um assunto específico, assistir uma palestra de alguém importante ou ler um livro, né, que você acha que é importante ali naquele momento seu de carreira, por que não procurar um audiolivro ou um podcast? Né? Enquanto você tá ali na esteira, você bota ali o podcast.
Ou, muitas vezes, no seu deslocamento, né, de um lugar para o outro, você tá ali dirigindo, bota alguma coisa para você ouvir. Muitas pessoas têm cursos gratuitos, por exemplo, de línguas, que dá para você fazer só ouvindo. Então, por que não ir ali na bicicleta e colocar o fone de ouvido para ouvir um curso de inglês, que muitas vezes você precisa aí melhorar a tua performance na língua e fica procrastinando, né? Porque daí procrastina tanto estudar inglês quanto fazer atividade física. Então, que tal aí juntar as duas coisas para que isso melhore tanto a sua capacidade intelectual quanto a sua performance física? Experimenta fazer isso, tá? Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante é você juntar tarefas semelhantes, tá? Para que você não fique perdendo tempo. Então, um exemplo que eu acho que é muito legal para essa coisa das tarefas semelhantes é em relação à alimentação. Então, vocês pegarem, por exemplo, tirar um dia da semana para fazer toda a comida da semana. Eu sei muitas vezes que tem gente que não gosta de comer comida requentada, tem gente que não gosta de comida congelada. Gente, mas nesse momento que a gente tá buscando uma mudança, que a gente tá buscando fazer algo por nós, vamos ser um pouco mais ponderados e pensar. Tirar uma tarde de domingo, não sei, às vezes se a pessoa tem algum dia mais livre durante a semana, e preparar toda a comida da semana. Então, fazer todas as verduras, todos os legumes, as proteínas, já deixar tudo certinho pra semana. Até tem gente que é mais organizado, coloca até etiquetas, né? Então, você pode também, por exemplo, pegar todas as suas castanhas lá que você tem pros lanches, pegar a castanha, já pesar tudo certinho, colocar em saquinho e deixar tudo pronto no armário e na geladeira. E aí fazer isso uma vez só. Porque muitas vezes você fazer comida, você suja a louça, né? Precisa limpar a cozinha depois, enfim. Se você tirar tudo pra fazer ao mesmo tempo, você percebe que você vai gastar menos tempo e ainda, a hora que chegar em casa cansado do trabalho, abrir a geladeira, não vai querer comer a pizza que tá lá. Vai comer a marmitinha que tá pronta. E aí você começa aí a estimular uma alimentação mais saudável, menos comida industrializada, né? Então, pra quem gosta, por exemplo, de comer frutas, ou não tem o hábito de comer frutas e fica com preguiça, vai lá. Desculpa, gente, que eu tô com a garganta ainda meio atingida aí por causa da Covid. Já deixa as frutinhas todas prontas, cortadas em potinhos, sabe? Tem muita dica na internet, gente, sobre como você congela melhor os alimentos para não perder as propriedades. Como você congela algumas frutas, quais frutas dá para congelar, quais que não dá, né? E assim também você consegue fazer um planejamento para evitar até desperdício na sua casa, né? Ao longo da semana você vai vendo o que você come mais, o que você come menos e vai se organizando. E aí pegar um dia da semana para fazer tudo isso é joia para você que quer melhorar aí a tua alimentação, tá bom? A terceira coisa que eu queria falar sobre esse assunto é sobre gerenciamento de imprevistos. Porque muitas pessoas falam, gente, mas aconteceu imprevisto e aí eu não consegui ir pra academia, aconteceu imprevisto, eu precisei comer fora e tudo mais. Gente, se os imprevistos começam a acontecer com frequência na sua vida, quer dizer que eles não são imprevistos, tá? Então, toda vez que o imprevisto acontecer, você se pergunta, o que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse? E quando isso acontece, e você perceber que isso acontece com frequência, qual é a maneira que eu vou, qual é a estratégia que eu vou criar para que aquilo não seja mais um imprevisto e caso isso venha acontecer, eu esteja preparada para que não seja mais um imprevisto e eu tire aquilo ali da minha frente para não atrapalhar os meus planos. Por exemplo, um imprevisto que eu acho que a gente às vezes põe como desculpa é a chuva, né? Crianças, esse fim de semana a gente tá vendo que vai ser meio caótico, que vai chover e que não vai ter jeito de fazer nada ao ar livre. Então, o que a gente começou a fazer aqui em casa? Olhar ali a previsão do tempo para ver quais são os melhores horários ali que não vai chover. Agora, caso eu realmente tenha que me programar, o que eu posso fazer? Qual é o horário que eu vou reservar para fazer, por exemplo, um treino dentro da minha casa, né? Se eu tenho acesso à academia, à esteira, qual é o horário que eu vou pra esteira? Porque eu já sei que vai chover, não adianta eu querer criar ilusões na minha cabeça, então eu vou ter que ir pra esteira. Então eu já vou saber que eu preciso ter um treino já programado para esse fim de semana, porque vai chover e eu não vou conseguir fazer nada ao ar livre, tá? Então, se acontecer um dia de chover e isso te atrapalhar,
já prepara uma estratégia para que da próxima vez você esteja mais preparado e não caia nessa de colocar isso como uma desculpa, tá? A mesma coisa, por exemplo, para quem trabalha e precisa comer fora. Ah, mas eu precisei pedir um iFood, eu precisei... Gente, hoje a gente tem muita tecnologia. Primeiro, principalmente para quem mora aqui em São Paulo. Então, assim, dá uma olhada ali no Google Maps, quais são os restaurantes que tem perto ali do seu trabalho ou do lugar onde você vai estar, que tem uma comidinha mais caseira, que tem uma comida de verdade, né? Que tem boas avaliações dizendo que aquela comida é de qualidade, que é uma comida boa. Eu não tô dizendo comida sofisticada, tô dizendo comida de verdade, né? Comida que não é industrializada, comida fresca, comida com nutrientes adequados. Por quê? A gente já se prepara. Se eu sei que você vai estar naquele lugar, então já olha um dia antes, na semana antes, se você é uma pessoa que trabalha se deslocando, já vê onde vão ser os lugares onde você vai estar e já deixa ali as estrelinhas nos pontos dos lugares onde você vai comer. E muitas vezes, como eu falei, esse negócio de preparar a refeição antes, os lanches também dá para ser preparados. Então, se eu sei que aquela semana eu vou ficar muitos dias fora, o que eu posso fazer ali de estratégia de lanches para eu carregar na minha mochila para que eu possa comer ao longo do dia e não cair na tentação de ficar todo dia comendo salgado no botequinho da esquina de onde eu tô, tá bom? Aqui o Diego tá falando, parece que tá falando comigo. Comida que não é salgado ou lanche. Exatamente, Diego, comida de verdade, sabe? Pra gente brasileiro que tem o costume de comer arroz e feijão, eu dou o exemplo do arroz e feijão, mas não quer dizer que seja só arroz e feijão, sabe? Mas que tenha ali uma comida que não seja realmente o salgado, que não seja o lanche, que não seja o biscoito, que não seja o refrigerante. Uma comida de qualidade que vai te trazer nutrição e que não vai só te encher de calorias vazias pra dali 2 horas depois você já tá morrendo de fome e aí você vai parar em outro boteco pra comer outro salgado, né? Então, pensar sobre isso, porque quando a gente se planeja, né, diante desses imprevistos, a gente fica muito mais munido pra lidar com a situação, tá bom? Bom, e a quarta coisa que eu queria falar pra vocês é sobre dizer não e delegar as coisas. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, a gente falar não com medo de decepcionar as pessoas e muitas vezes delegar atividades. Por quê? Muitas pessoas, eu me incluo nessa, né? São muito centralizadoras, gostam de fazer tudo, porque tudo tem que ser do seu jeito, nada tá bom. Gente, quando a gente tá buscando mudança de mindset para buscar mais qualidade de vida, a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque nós somos uma pessoa só e a gente tem, como eu falei no começo, a gente tem 24 horas no dia como todas as outras pessoas. Então, se você não delega, se você não repassa aquela atividade para uma outra pessoa fazer, como é que você vai ter mais tempo para cuidar de si? Então, muitas pessoas se queixam, né, disso. Então, assim, a primeira coisa, principalmente, você... Quem é sua rede de apoio dentro da sua casa ou próximo de você? Então, começar a combinar com essas pessoas, né? Então, olha, fulano, você é responsável, a partir de agora, você é responsável por lavar a louça. Ciclano, agora, a partir de agora, você é responsável pelo lixo da casa, sabe? E não assumir essas responsabilidades no lugar da outra pessoa. A gente precisa dar a oportunidade da outra pessoa fazer para que eu tenha mais tempo para cuidar de mim. Para que eu tenha mais tempo para tomar um banho gostoso, para que eu tenha mais tempo para eu ali fazer o meu skincare, né? Para eu fazer uma meditação, para eu fazer uma oração que seja, né? Para eu fazer essa conexão com o meu espiritual, seja lá para qualquer coisa, mas que voltado para o meu autocuidado, centrado em mim, né? Porque sem essas conversas, muitas vezes, elas são duras, mas as pessoas que não entenderem que existe esses papéis e que existe esse momento de falar não e que cada um tem sua responsabilidade, essas pessoas muitas vezes não merecem tanto cuidado quanto a gente dedica, tá? Então, quem não sabe ouvir um não e quem não sabe ouvir que foi delegado para aquela função, não é sobre você que tá dizendo não, sabe? É muito mais sobre a outra pessoa. E esse eu acho que é uma das coisas principais, assim, aprender a fazer esse tipo de atitude para que você tenha mais tempo para você e se cuide, porque quando você tá feliz, daí as coisas ficam mais tranquilas, né? Você vai levando isso com mais naturalidade.
E você, a partir do momento que as outras pessoas começam a ver que você tá mais feliz, mais equilibrada, mais bonita muitas vezes, né? Porque a autoestima tá muito ligado com essa questão de autocuidado, as coisas vão ficando mais leves e as pessoas vão começando a entender o porquê das suas atitudes, né? E também, se não entenderem, gente, paciência. A gente precisa ter esse momento nosso pra conseguir aí ficar com um pouco mais de equilíbrio, não só mental, mas não só corporal, mas também mental, tá bom? A quinta coisa que eu queria falar pra vocês é focar no que é essencial. Eu sempre falo, né, lá no desafio Viva Melhor, tem um dia, né, que eu ensino um pouquinho sobre essa coisa de gestão de tempo, né? E a gente faz aquela velha tabela lá da matriz de Eisenhower. E tem coisas que a gente sabe que são urgentes e importantes, coisas que são importantes, mas não urgentes, e as coisas que não são nem urgentes nem importantes. Essas coisas que não são nem urgentes e nem importantes, a gente tem que eliminar da nossa vida. E não é nem tipo, delegar para outra pessoa, fazer depois. Não, gente, é simplesmente eliminar. Porque coisas que não são importantes e nem urgentes, elas têm que ser eliminadas. E elas são responsáveis por 100% da nossa procrastinação ao longo do dia. E aí, quando eu chegar aqui na sexta coisa que eu queria falar pra vocês, agora eu queria que vocês pegassem papel e caneta aí pra anotar, porque eu acho que vale a pena dar umas dicas, assim, de como vocês podem colocar tudo isso em prática, né? Porque é muita informação, é muita coisa, mas se você conseguir aplicar um pouquinho aí cada dia, você vai ver que ao longo de uma semana você já fez, assim, coisas incríveis. Já fez uma transformação que às vezes você nem pensava que conseguiria fazer, apenas com pequenos ajustes, né, aí na sua rotina, tá bom? Bom, gente, tá indo muito rápido, devagar? O que vocês estão achando? Dá um feedback aí pra mim. A gente tá já com 22 minutos de live. Hoje eu não quero falar muito, até porque a minha voz não tá muito boa. Mas eu achei que era muito importante trazer esse conteúdo pra vocês, porque eu tinha preparado. Ontem, infelizmente, tive um imprevisto, não consegui fazer a live, porque as lives... Lembrando que as lives são às quintas-feiras, às 20 horas. E, excepcionalmente, essa semana, precisei fazer na sexta-feira. Tá da hora, obrigada, Diego, obrigada. Vocês estão ouvindo bem, Tá indo bem, né? Apesar dessa minha voz aqui muito mais pra lá do que pra cá. Bom, gente, então assim, ó, pega o papel e caneta na mão. Como que a gente pode, então, aplicar tudo isso no nosso dia a dia e ter aí um dia um pouco mais equilibrado, com mais autocuidado, né? Então eu separei aqui um checklist pra vocês fazerem. E eu acho que vale a pena vocês anotarem pra fazer, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa, então, é vocês, no domingo, tá? Por que no domingo? Porque o domingo a gente considera como o começo da semana, né? A gente sempre acha que ele é o fim, mas não. O domingo é o começo da semana, é o dia que a gente tira pra descansar, pra ficar com a família, né? Pra dormir até mais tarde, muitas vezes porque a gente não trabalha, a maioria não trabalha no domingo. Então, o domingo aí, pra grande maioria das pessoas, é um dia de recomeço. Então, você pegar no domingo, no final do dia, 30 minutos, e você vai anotar todas as coisas que você precisa fazer durante a semana. Então, eu preciso comprar comida, eu preciso preparar minhas refeições, eu preciso estudar blá blá blá, preciso fazer atividade física, eu preciso ir numa reunião num lugar externo, enfim. Todas as tarefas que você precisa fazer, tá? Então, lista tudo que você precisa fazer, coloca ali numa lista. Depois, você vai fazer a distribuição dessas atividades ao longo dos dias da semana, tá? Então, faz uma organização. Então, como eu disse antes, num dia você vai colocar ali para preparar o rango, no outro dia você vai colocar para organizar a sua casa, no outro dia você vai colocar para estudar, ou muitas vezes se a pessoa precisa estudar todos os dias, você vai botar lá que 30 minutos todos os dias você vai estudar, né, um assunto específico. E para quem fala de mais de produtividade focada em estudos, o ideal é você já colocar o assunto que você vai estudar, tá? Para quando chegar na hora não ficar perdida e quando você viu lá já passou o tempo do estudo e não sabia nem por onde começar. Então, 30 minutos por dia eu vou fazer atividade física.
30 minutos por dia eu vou fazer blá blá blá. Enfim. E aí você vai fazer de segunda até o próximo domingo tudo o que você precisa fazer. É tudo mesmo, tá, gente? Se for pra visitar uma pessoa, se for pra ir num jantar com um fulano, se for pra passear com o cachorro, coloca tudo na ponta do lápis, tá bom? Depois, naquele domingo, você vai começar a pensar na qualidade do seu sono. Por quê? Quando a gente tem uma noite bem dormida, a gente acorda melhor no outro dia, com mais desempenho, mais performance, mais disposição para fazer aquelas atividades que eu me propus a fazer no dia anterior. Então, antes de dormir, sempre pensar, pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, ficar longe do celular, ficar longe da televisão, deixar a luz mais baixa, sabe? Não fazer refeições muito pesadas antes de dormir, tá? Buscando o quê? Buscando uma noite de sono um pouco mais tranquila, tá? Não deixar, por exemplo, o quarto muito quente, né? Você pensar, será que a roupa que eu tô usando pra dormir é adequada, né? Os cobertores, os lençóis, enfim. Tentar deixar aquilo ali o mais tranquilo possível para que você realmente tenha uma boa noite de sono. Uma coisa que também é muito importante a gente colocar, principalmente por conta da televisão e do celular, porque às vezes antes de dormir a gente fica vendo notícias ruins, informações muito pesadas, coisas que a gente mexe com a nossa cabeça e isso prejudica o nosso sono, por incrível que pareça. Deixa o sono agitado, você vai dormir assim com angustiado, porque viu que mataram não sei quem, no bairro não sei das quantas. Então você fica um pouco angustiado, aquilo ali te causa ansiedade, aquilo ali não vai fazer com que você tenha uma boa noite de sono. Então pensar o que eu vou fazer para que no domingo à noite eu tenha uma noite de sono mais tranquila, para que eu comece a semana descansado e tenha aí energia para fazer todas as atividades que eu quero fazer, tá bom? E aí, dentro desse planejamento, né, do domingo à noite, para quem tem o hábito de, né, salvo quem tá fazendo, por exemplo, dietas de jejum, essas coisas, mas falando de pessoas, né, comuns assim, planejar também o seu café da manhã. O que você vai comer no café da manhã? Ah, eu vou comer um pão com manteiga, com café, com não sei o que lá. Por quê? Na segunda-feira que você vai acordar lá, lindo, maravilhoso, que você dormiu super bem, você vai acordar, você vai buscar fazer um bom café da manhã. Esse bom café da manhã, gente, é sentar na mesa pelo menos 15 minutos, mastigar bem o alimento, sabe? Sentar com calma, não ficar ali mexendo no celular, mas tentar fazer uma refeição tranquila. Por quê? Se a gente sai correndo em jejum, né, não come nada, ou pega um negócio ali e sai correndo pra entrar no ônibus, aí agora que não pode mais nem comer no ônibus, né, porque tá todo mundo de máscara, e aí acaba não comendo, aí chega no trabalho, já começa a emendar um monte de coisa, fica sem comer, fica sem energia, né? Então o ideal é que você se planeje para fazer pelo menos 15 minutos de refeição sentado. E aí, se você planejou que você vai comer no dia anterior, fica mais fácil, porque você já deixa tudo ali certinho e de manhã não vai ficar pensando, o que eu tenho que comer, que não sei o quê. Isso vai fazer com que você tenha uma manhã mais tranquila e você consiga aí ter uma performance melhor ao longo do dia também, tá bom? E outra coisa que eu esqueci de falar é que quando acordar é muito legal, gente, tomar pelo menos 300 ml de água em jejum, tá? Isso não é assim formulinha para emagrecer, formulinha mágica para qualquer coisa, não. Porque se a gente pensar que antes de dormir a gente fica pelo menos aí 7 a 8 horas sem tomar água, quando a gente acorda a gente tá meio desidratado. Não sei se vocês já perceberam, a urina tá meio escura, você fica meio tonto e tal. Então assim, acordar desidratado de manhã faz com que a gente não tenha muita disposição para fazer as coisas, não. Então você ali já toma um copo d'água, antes até mesmo de tomar café da manhã, se quiser, para você conseguir colocar mais energia e ter mais disposição pela manhã, tá? E aí, uma dica para quem quer começar a treinar de manhã é a mesma coisa, fazer o planejamento no dia anterior. Então, amanhã você sabe o que eu vou fazer? Eu vou caminhar pelo bairro. Então, já deixa a roupa ali certinha que você vai fazer, o tênis separado, né, a meia, já dá uma olhada na previsão do tempo, vai estar frio, vai estar calor, já prepara a roupa, para que de manhã você não fique perdendo tempo e dê tempo do seu cérebro falar assim, não vai não, fica aqui, tá mais quentinho, tá? Então, todo esse planejamento do dia anterior, tanto das atividades quanto
da noite de sono vão te ajudar muito a ter mais energia, tá bom? Bom, gente, acho que é isso. Então, lembrando, ó, primeira coisa é fazer o planejamento, então, de todas as coisas no domingo de toda semana, tá? Planejar uma boa noite de sono, sem aí vários estímulos de celular, televisão e coisas que vão perturbar o seu sono, tá? Depois, no dia seguinte, acordar, tomar um copo d'água, tomar um café da manhã de pelo menos 15 minutos e depois começar o dia, tá bom? Nessa coisa toda aí, gente, acho que vocês vão gastar pelo menos, sei lá, no máximo uns 60 minutos entre o que vocês gastaram no dia anterior e o que vocês vão gastar todas as manhãs, tá? E aí eu vou fazer até um convite pra vocês, vou fazer um desafio pra vocês que estão assistindo aqui a live ao vivo, pra vocês tentarem cumprir esse checklist aí, hoje é sexta-feira, tentar fazer pelo menos até a nossa próxima live, na próxima quinta-feira. E aí eu queria que vocês me contassem qual foi a diferença que vocês sentiram, se vocês sentiram alguma transformação, alguma coisa que pode ter sido positiva aí pra vocês, com essas pequenininhas coisas feitas aí de um dia pro outro, para que isso realmente faça com que vocês fiquem mais organizados, mais dispostos e consigam aí ter mais tempo para cuidar de si, porque afinal, todo esse pequeno ritual aí de manhã já traz pra gente uma sensação de autocuidado, né? Poxa, eu tô olhando pra mim, tô cuidando de mim, tô pensando o que eu vou comer, tô pensando em ter uma noite de sono boa, porque um dos pilares, né, que a gente fala sobre qualidade de vida, um deles é a qualidade do sono. Então, pensar em ter uma noite bem dormida já começa cumprindo aí um critério para ter uma vida mais equilibrada, tá bom? E aí, se vocês conseguirem fazer, gente, me marca nas redes sociais de vocês, me marca lá no Instagram pra eu saber que vocês estão fazendo, que tá ajudando. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar por direct, tá? Que eu vou ter o maior prazer de poder ajudá-los, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live, gostado desse conteúdo que eu preparei assim com muito carinho, pensando no que eu aplico na minha vida e o que eu já aprendi ao longo desses anos estudando sobre comportamento humano. E aí que vocês possam realmente aplicar esses steps, esses passos aí, não só na saúde, mas na vida toda de vocês, tá bom? E então lembrando que a live não vai ficar gravada hoje, tá? Aqui no Instagram. Ela vai direto lá pro meu canal do YouTube. E aí depois eu peço que vocês deem um pulinho lá. Me sigam lá no meu canal que tá começando a ter um movimento, começando a colocar umas coisinhas lá também, tá bom? E eu peço que vocês compartilhem também a live, compartilhem os conteúdos que tem lá, porque vocês me ajudam, né, a crescer nesse momento aí que eu tô começando, tá bom? E a última coisa que eu queria dizer pra vocês é que a live de quinta-feira que vem, gente, olha, essa live vai ser muito legal. Eu não vou falar agora, tá? Com quem vai ser, mas vocês se lembram que durante a semana eu fiz uma enquete falando se vocês gostariam que eu trouxesse pessoas reais, né? Pessoas assim de carne e osso, gente como a gente, que tinham mudado o estilo de vida e que tinham tido ali benefícios e tudo mais. Vocês lembram disso? Então, na quinta-feira que vem eu vou trazer um convidado, que por enquanto é surpresa, tá bom? Eu já falei com ele confirmou, mas a gente ainda precisa acertar detalhes. E aí, na quinta que vem eu vou trazê-lo aqui, que ele vai contar pra vocês como que foi a experiência dele de mudança de estilo de vida. Ele é uma pessoa que pratica muita atividade física, teve uma perda de peso importante. Ele envolve a família dele, né, nessa questão de ter hábitos saudáveis. A família hoje já tá... A família não era engajada, mas a família está engajada nisso. E eu acho que vai ser uma família, né, uma pessoa que vai trazer muita inspiração pra vocês. E eu espero, então, que vocês gostem bastante, porque a partir, então, da semana que vem, toda a primeira semana do mês, eu vou trazer uma história de inspiração pra vocês, tá bom? E aí eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, e conforme os posts forem entrando na semana que vem, mandem as perguntas de vocês, tá bom? E não deixem de mandar sugestões de temas, porque é importante pra eu fazer essa construção, né, das lives, para que vocês aproveitem aí ao máximo, tá bom?
tudo isso que eu tenho trazido aqui. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela disposição e fiquem com Deus aí até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.